Amém. Boa noite a todos. Estamos aqui no meu escritório. Faz uns 2 anos atrás que iniciamos os vídeos. Eu acho que faz 2 anos quase. Foi 1 ano e 6 meses. Em janeiro do ano passado. O retrasado, eu não sei lá. Pode deixar. Mas estamos aqui novamente no meu escritório. Então, abre nas suas Bíblias em Lucas, capítulo 4, e vamos ler o primeiro versículo até o 13º versículo. Então, na verdade, é o primeiro parágrafo de Lucas, capítulo 4. E talvez pode me ajudar. Eu não sei. Na minha Bíblia fala tentação de Jesus Cristo. Então, nós temos duas pessoas em ação desse trecho. Quais são? O Senhor Jesus Cristo e o diabo. Então, é a tentação do Senhor sendo tentado, mas é a tentação do diabo sendo que ele está tentando. Então, a tentação está envolvida nos dois. E só nos dois? Não, envolve a gente também, que nós enfrentamos as tentações. Então, na minha leitura bíblica, eu caí nesse capítulo, eu comecei de entender mais. Então, esse é o motivo da mensagem hoje. Então, vamos ler capítulo 4, versos 1 a 3 aí. Assim diz a palavra de Deus: Se Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Até as últimas duas palavras são importantíssimas para nós, porque nota que o diabo não deixou, mas só por um tempo, algum tempo. E também quando a gente começa a ter a vitória sobre o pecado, às vezes ficamos mais tranquilos, pensando que não, esse não vai me pegar mais. E acabam sendo pegos de novo, porque o diabo não solta a gente. Vai por um tempo, depois volta. Então vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus e pedimos que o Senhor realmente possa guiar nosso estudo, para que possamos ver como o Senhor venceu e como também nós devemos vencer. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém?
Amém. Então, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado. Eu achei essa super interessante. Sabe por quê? Sempre imaginamos que ele passou fome por 40 dias, e depois de 40 dias o diabo chegou nele para tentá-lo. Mas conforme que o versículo 2 fala, ou diz, ele foi tentado por 40 dias, reto e direto, conforme que entendemos o versículo. Então, em 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Eu não sei se ele teve fome durante o jejum de 40 dias, e eu imagino que deveria ser, porque eu já fiz jejum e eu não espero o segundo, terceiro dia para sentir fome, não. Eu já sinto o primeiro dia e tudo. Mas vamos olhar o trecho e para aprender algumas coisas. Primeiro, foi levado pelo Espírito para o deserto, sendo tentado por 40 dias. Ah, interessante. O capítulo antes, o Senhor se identificou com pecadores em qual jeito? Pelo batismo. E agora ele identifica com os pecadores como? Pela tentação. O Senhor, é interessante, em Hebreus 4, verso 15, fala assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Então, tem algumas pessoas que falam, não, mas ele é Deus, então ele não podia pecar. Nós temos que entender por Filipenses 2, começando no verso 5, ele foi o homem, e ele foi tentado. Às vezes pensamos que as tentações do Senhor Jesus não eram reais, porque não eram exatamente como as nossas, o que nós passamos. Mas pensa bem, nunca houve uma atração pecaminosa ou uma memória pecaminosa dentro do Senhor Jesus Cristo como em nós. Então, agora ele está enfrentando essa tentação. Mas em muitos aspectos, as tentações de Jesus eram mais reais e mais severos. Pensa bem, Ana, se você pecar, e o que você tem que fazer? Pedir perdão da pessoa ofendida, talvez, e de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E se pecar de novo, o que você faz? A mesma coisa. E se pecar de novo, o que você faz? A mesma coisa. Se o Senhor Jesus Cristo pecasse uma vez, qual seria o resultado? Ele mostraria para o mundo inteiro que ele não é Deus, que ele não é divino. Então, a sua tentação foi bem mais severa do que a tentação que nós encontramos. Pelo menos, eu penso assim. Ele teve de suportar uma pressão muito maior de tentação do que você ou eu jamais resistimos. A palavra ou ideia de tentação é usada em vários sentidos diferentes na Bíblia. Nós sabemos que Satanás trabalha através das nossas luxúrias, dos nossos próprios desejos. Ele trabalha. 1 Coríntios 7:5 fala: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento. Está falando do casamento, mas o princípio está aí. Consentimento muito por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, primeira forma de tentação usada na palavra de Deus é a tentação do próprio Satanás. Deixa eu perguntar, o Satanás está em todo lugar no mesmo tempo? Não, ele não é onipresente. Ele é uma pessoa, ou seja, um ser,
e ele pode ficar em um lugar de vez. Talvez ele pode se transportar de outro lugar e tudo rapidinho. Sobre isso não sabemos muito, sabemos que ele tem acesso diante do Pai lá no céu e ele também tem acesso aqui na terra. Mas ele é uma entidade e ele é limitado por espaço. Ele pode estar aqui ou ali, mas não aqui e ali. É lógico que ele tem demônios também que faz o seu serviço. Tiago, capítulo 1, versos 3 a 15, mostra que uma pessoa que não tenta a gente é o Deus. Tiago fala, ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, desejo maligno, não é? Concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, nós sabemos que a tentação também é de Satanás e não é de Deus, mas vive dentro da gente. 1 Coríntios, ou seja, podemos tentar, erradamente colocar à prova a Deus também. Outro sentido que a tentação está usado na palavra de Deus, que nós não devemos tentar a Deus. Atos 5:9, falando de Ananias e Safira, então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? E aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido também te levarão a ti. Nós tentamos o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quando colocamos ele à prova. Ou quer dizer, se falamos, se Deus é comigo, ele tem que fazer assim, assim, assim. Ou, se não, tentamos esconder alguma coisa de Deus. Mas temos que entender que a tentação que vem em nós vem do Satanás e da nossa própria carne. Tem outra tentação também que eu vou explicar um pouco. Mas 1 Coríntios 10:9 fala que não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelos serpentes. Pensa bem, está no deserto o povo de Israel. Rebelaram contra o Senhor e realmente colocou-se em oposição ao Senhor. Essa é tentar o Senhor. Colocar o Senhor em oposição e arrumar uma briga. Eu já vi moleques, já era moleque. Eu já encontrei brigas, eu já briguei e sempre desafiamos. Se não dá conta, dona menina, você é fraco e tal, só chamando a briga. E outro fala, você quer brigar comigo? Vamos brigar, ué. E tudo, está chamando a briga. É como quando nós provamos o Senhor. Mas tem outra tentação. Deus pode nos testar, ou pode nos tentar, mas esse é nunca para fazer o mal, mas testar como ele testou Abraão. Então, Hebreus 11, versos 17 e 18 fala, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentro os mortos ou ressuscitar. Nós lembramos a história de Gênesis capítulo 22. Abraão recebeu a promessa que Isaque será abençoado toda a terra, que os descendentes de Isaque iam ser mais do que a areia do mar.
e tudo. E Abraão já estava 100 anos de idade. Então, Deus falou, agora eu quero que você sacrifique o seu filho. Abraão poderia, mas espera aí, Senhor. Sacrificar meu filho, eu tenho 100 anos. Minha esposa está quase a mesma idade, 99 anos. Se matar meu filho, como é que eu vou ter descendência? Podia questionar, mas não. Ele foi e fez exatamente o que o Senhor mandou. E eu acho interessante que Isaac perguntou a Abraão, e no terceiro dia, ele perguntou ao seu pai. Depois que seu pai falou com Isaac, olha, com os servos, fica aqui, eu e o rapaz vamos lá em cima e voltaremos. Abraão já sabia que voltaria junto com Isaac. Mas Isaac começou a desconfiar um pouco. Eu acredito que Isaac já era homem, podia até resistir seu pai e tudo, mas estava subindo lá e Isaac falou, meu pai. E Abraão falou, eis-me aqui, meu filho. E disse, eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Eu achei tão bonito esta. O Isaac tinha tanta confiança no seu pai, como no Deus do seu pai, que andou junto. Aí anda pensando, onde está esse cordeiro? Onde ele está? Eu imagino que ele estava procurando embaixo de cada arbusto e tudo. Quando o pai amarrou ele, colocou na pedra e tudo, levou a faca lá em cima, que ia sacrificar seu filho, conforme que Deus mandou, ele talvez ainda estava pensando, onde está aquele cordeiro? Onde está o Deus que ia providenciar? E de repente Deus providenciou. Ele foi tentado, mas não para fazer o mal, mas ele foi colocado à prova para mostrar que realmente Deus estava com seu pai e que o seu pai ia obedecer a Deus em tudo. Bom, segundo, o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. O Espírito Santo nos leva às estações do deserto em nossas vidas. Nós encontramos problemas. Tem uma frase em inglês que fala que não deve tomar emprestado os problemas de amanhã. Não deve tomar emprestado os problemas de amanhã. Já tem os problemas de hoje para tratar, então deixa os problemas de amanhã para amanhã. Já tem bastante hoje. O Espírito Santo, não é que ele coloca, a maioria dos meus problemas não são provocados pelo Espírito Santo, mas estão provocados por minha própria desobediência. Mas o Espírito Santo, às vezes, coloca a gente no deserto e, às vezes, em pastos verdes. Às vezes, as coisas vão tão bem. Eu sei que eu e Dona Suzana, durante os muitos anos de ministério, às vezes dizemos assim, tudo está indo tão bem, alguma coisa vai acontecer. E geralmente acontece, porque as provações vêm. Há paralelos com a forma como Jesus foi tentado e a forma como Adão foi testado. Pensa bem, o Senhor Jesus enfrentou suas tentações sobre as piores circunstâncias. O Adão, quais foram as circunstâncias dele? Não podia ser melhor. Não tinha pecado, não tinha nada no seu ambiente que poderia causar ele a pecar. Mas o Senhor tinha tudo e não pecou. E o Senhor foi tentado por 40 dias e eu acredito que foi todo dia. Mas as tentações, quantas tentações o Senhor passou?
Três, isso. 3 tentações. E vamos ver rapidamente. A primeira tentação foi no pão. Em Lucas 4, versos 2 a 4, a primeira tentação foi transformar pedras em pão para as necessidades físicas ou pessoais. Nós lemos assim: por 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Bom, ele não comia nada. E o diabo disse a ele: se você é o filho de Deus, comande esta pedra para se tornar pão. Será que o diabo tinha dúvida se o Senhor Jesus Cristo é de Deus ou não? Não. E o Senhor respondeu: homem não viverá sozinho pelo pão, mas por cada palavra de Deus. Pensa bem, ele estava com fome. Tentar o homem com comida é fácil quando está com fome. Já tem pessoas que me perguntaram: o senhor comeria qualquer coisa? Eu falo: depende. Eles falam: depende do quê? Eu falo: na fome. Não é? Às vezes não tem nada de fome, então até uma picanha bem assado, bem macia e tudo, até não quero não, estou cheio e tudo. Às vezes uma pamonha, quando está cheio, eu adoro pamonha, não, adoro só Deus, eu gosto demais. Pamonha e tudo, às vezes quando não tenho fome, para que eu vou comer? Não tenho fome. Então, ele estava de jejum 40 dias. Eu acho interessante que o diabo falou: se tu és o filho de Deus. O diabo não está duvidando do fato que ele é o filho de Deus. Ele está falando: sendo que tu és o filho de Deus, então manda essa pedra tornar-se pão. O mundo está morrendo de fome. Já pensou? Se uma pessoa chegasse que podia produzir todo fruto só por dizer e tudo, seria chamado o rei do mundo. Não teria outro, seria protegido por todo mundo, porque não ia querer perder essa fonte de comida. Mas o diabo falou: se tu és o filho de Deus, manda se tornar em pão. Às vezes nós somos tentados na área física, ou comida, ou cobiça de alguma coisa, ou uma pessoa e tudo, nós estamos tentados. Nós podemos resistir. Mas como? A Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 13, que não veio sobre vós tentação senão humano, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Então, você poderia falar comigo: pastor Bill, então por que eu peco? Por que você quer? Não quero não. Quer sim. A sua carne pede, e você cede para os desejos da sua própria cobiça, vamos dizer. O fato que Lucas aponta que depois ele estava com fome é importante, porque ele estava levado ao final da sua vida. Pensa bem, quantos dias eu tentei de procurar e não achei uma resposta definitiva. Mas quantos dias você pode andar sem comer? Quantos dias pode ficar sem comida? Geralmente, se tiver qualquer coisa, 40 dias seria além do limite. E tudo é difícil. Quantos dias você pode ficar sem água? 3 dias, no máximo. E aí você morre.
desidratado. E o Senhor ficou de jejum 40 dias. Bom, primeiro foi tentação com necessidade física. Segundo, é versos 5 a 8, e o diabo, levantando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu e disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então, a segunda tentação é de ter o poder do mundo inteiro. Poder. Eu admiro, hoje em dia, os políticos, não todos, mas muitos deles, por que quer ser político? Já tem todo o dinheiro que poderia querer, já tem todos os bens e tudo, por quê? Querem poder. Querem poder. E isso é o que o diabo estava oferecendo para o Senhor. E Jesus respondeu e disse-lhe, fica atrás de mim, Satanás, porque está escrito, você deve adorar o Senhor Deus, seu Deus, e ele somente você pode servir. Esse é o mandamento da palavra de Deus. O diabo falando, toda essa autoridade que darei a vocês, e a sua glória. Satanás sabia que Jesus tinha vindo para ganhar os reinos do mundo, mas através do seu próprio sacrifício. E agora é a tentação do Senhor Jesus Cristo fazer do outro jeito. Ou pelo menos essa foi o que o diabo queria. Já lembramos que no jardim, lembra? Que o Senhor foi orar e ele suou até gotas de sangue. Eu acredito que ele estava numa batalha contra o próprio Satanás, porque o Satanás não queria que ele chegasse para a cruz. Mas, pastor Bill, como é que você imagina assim? Porque o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para fazer o quê? Salvar o pecador, morrendo na cruz. Então, por que ele ia pedir para tirar a cruz? E tudo, eu acredito que foi uma batalha contra Satanás. Satanás afirma que a autoridade sobre os reinos da terra foi entregue a ele, e Jesus nunca desviava a sua declaração. Mas pensa bem, quem entregou para Satanás e quando entregou esse domínio sobre os reinos aqui no mundo? Em Gênesis 1. Deus deu ao homem o domínio sobre a terra, e Adão e seus descendentes a perderam para Satanás quando pecou. Então, Satanás ganhou de Adão. Satanás é o governante deste mundo. O João 12, verso 31, fala claramente. E ele é o príncipe do poder do ar. Efésios 2:2. Então, esse é o resultado do pecado de Adão. Uma vez, Satanás possui a glória dos reinos deste mundo e pode dá-lo a quem ele queria. E agora ele oferece para o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo só tinha de fazer uma coisa. Que foi, Ana? Ele só tinha de adorar Satanás como Deus. Só isso. E tem gente hoje em dia que está fazendo exatamente isso. E eles vão pagar com a sua própria alma no inferno. O plano do Pai para o Senhor Jesus Cristo era que ele sofresse primeiro, depois entrasse em sua glória. Lucas, capítulo 24, ensina isso claramente. Satanás ofereceu ao Senhor Jesus Cristo um jeitinho para não precisar de morrer na cruz. Pensa bem, quando nós pensamos sobre a cruz, pensamos de
o homem lá, dormindo na cruz, tudo limpinho, a cruz, tudo liso e tudo bonitinho e tudo. Mas não foi assim. Ele foi nu e cru. Falaram que ele estava tão machucado e tudo que quase não deu nem para reconhecê-lo. Arrancaram barba e tudo dele. Então, eu imagino um Deus puro e santo pensando sobre precisar de passar aquilo. Seria uma tentação, se ele quisesse. Satanás ofereceu isso a Jesus agora, antes da agonia da cruz. E se o Senhor Jesus Cristo aceitasse isso, então a nossa salvação seria possível, porque não teria aquele sacrifício. Então, o Senhor Jesus Cristo disse a ele: fica atrás de mim, Satanás. Satanás trouxe uma poderosa tentação ao Senhor Jesus Cristo, mas ele resistiu à influência de Satanás, dizendo: fica atrás de mim, Satanás. Nisso, Jesus cumpriu a exortação que viria mais tarde em Tiago 4:7, onde o Tiago falou: resista ao diabo e ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. Ele resistiu, vai para trás de Satanás. Nós podemos também resistir e falar, vai para trás de Satanás. Resistir firme. Pela segunda vez, o Senhor Jesus Cristo ataca a decepção de Satanás com a verdade bíblica. Citando Deuteronômio, capítulo 6, verso 3, ele fala assim: Satanás fica para trás de mim. Deixe-me ver, eu não escrevi Deuteronômio, eu queria citar, eu não escrevi aqui. Quando tem pressa, nunca acha. 6:3 que fala: o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. E esse que o Senhor citou. Ao resistir a essas tentações, ele provou que Adão não tinha que pecar, não havia algo defeituoso em sua pessoa, e o Senhor Jesus Cristo enfrentou o pior do que Adão, e o Senhor Jesus Cristo nunca pecou. Agora, terceiro, qual é? Proteção. Proteção. De novo, em Lucas, capítulo 4, versos 9 a 13, fala: levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lembra, sendo que tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu e disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Bom, ele colocou no lugar mais alto do templo. Eu li que era um lugar onde se pulasse, não foi só no lugar mais alto, mas tinha uma descida lá que era enorme. Então, Satanás levou a um lugar bem alto. A partir dessa parede ao redor do monte do templo, eram centenas de metros para o chão do vale rochoso abaixo. Se Jesus seguisse o pedido de Satanás para se jogar dali, seria um evento espetacular. E ia chamar a atenção de todo mundo, recebendo a glória dos homens. Mas não foi assim o plano de Deus. O antigo documento judeu,
psíquica, Rabati, registra uma crença tradicional que o Messias se mostraria a Israel de pé no telhado do templo. Então, o diabo estava querendo atrair a atenção do povo e forçar o Senhor chamar a atenção desse jeito. Se o Senhor Jesus Cristo fizesse o que Satanás estava sugestando, ele cumpriria a expectativa messiânica do seu dia. Mas qual é o problema? Ele veio para morrer por nossos pecados. Não teria morrido. Joga-se para baixo daqui. Satanás não poderia jogar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor teria de se jogar para baixo. Então, pois está escrito, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. Dessa vez, o diabo citou certinho a Bíblia. Não errou, não, mas estava aplicando numa maneira errada. Dessa vez, o diabo conhece e cita as Escrituras. Essa vem de Salmo 109, versos 11 e 12. E o Senhor fala que não pode tentar ao Senhor. Então, ele nem colocou a sua vida, nem salvou a sua vida por desobedecer o Senhor Deus. Quando Satanás viu que ele não podia chegar a lugar nenhum com o Senhor Jesus Cristo, o que ele fez? Ele saiu. Olha o verso 3 aí. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Quando Satanás sabe que não tem brecha com você, quando Satanás sabe que não vai adiantar mexer com você, ele vai parar de mexer com você. E essa foi como o Senhor fez. O diabo sempre tentará voltar em um momento oportuno. Então, nunca devemos abaixar a guarda. Sempre tem que ficar esperto, mas confiar no Senhor e seguindo a palavra de Deus. Satanás não é estúpido. Ele não vai continuamente colocar seus recursos limitados numa batalha que não tem futuro. Ele é esperto. Se você quer que Satanás te deixe em paz, por um tempo, você deve resistir continuamente a ele. Muitos são tão atacados hoje em dia porque resistem tão pouco. Jesus Cristo resistiu a essas tentações, 3 tentações, porque ele estava andando na palavra e no Espírito. Esses 2 dão ao crente todo o recurso para a vitória. Tem que ter a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo para realmente vencer sobre o pecado. Com a palavra e o Espírito, juntos, você vai crescer no Senhor. E eu quero enfrentar isso. Eu quero ter a vitória. Eu sei que hoje cedo eu estava lendo minha Bíblia e eu comecei a orar. E realmente eu quero ter a vitória. E essa mensagem mostra como nós podemos ter a vitória no mesmo jeito que o Senhor deu. Confiando nele para as coisas físicas que nós precisamos. Confiando nele e ficando humilde, porque o dia que nós somos humildes, ele vai nos exaltar. Confiando nele, não tentando, não pondo nos contra a vontade de Deus, mas confiando nele e deixando ele ter a sua perfeita vontade na nossa vida, nas nossas vidas e resistindo ao Satanás continuamente. Amém? Então vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra e oramos que o Senhor possa continuar
a mensagem em nossas vidas, em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Lembramos que, não domingo agora, mas no outro domingo, vamos ter nosso primeiro domingo de culto lá em Catalão, no nosso novo lugar de reunião. Amém? Então, até a próxima mensagem. Deus te abençoe.